Hoje, no Show Business, temos José Roberto Paiva, da Hitachi ABB. O foco é produção de energia. Não percam! Bem-vindo, José Paiva. É um prazer tê-lo conosco aqui no Show Business. E vamos começar com uma pergunta muito simples. Você está à frente de uma empresa que se formou há 6 meses atrás, uma fornecedora das empresas de energia elétrica no Brasil. Agora, separadamente, tanto a Hitachi quanto a ABB estão no Brasil há muitos anos, né? Muitos anos. Vocês, como fornecedores, como é que vocês veem o mercado? O que vocês estão projetando para esse mercado? Então, Sônia, nós tínhamos uma expectativa, vamos dizer, um pouco antes da pandemia, nós tínhamos uma expectativa muito positiva a respeito do desenvolvimento do mercado. Depois tivemos a questão da pandemia que afetou este mercado de energia, né? Afetou todos os mercados, mas em particular o mercado de energia, e no primeiro semestre do ano passado nós tivemos até 12% de queda no consumo de energia elétrica. Então, o primeiro semestre do ano passado foi ruim para este mercado, né? Porém, o segundo semestre houve um crescimento importante do consumo e, na verdade, nós tivemos uma recuperação bastante importante, a ponto de que a grande maioria das empresas, pelo menos nós, os fornecedores, tivemos um fechamento de ano bastante positivo. Nós estamos entrando em 2021 com uma expectativa muito mais positiva em relação àquilo que nós vimos no ano passado. Quer dizer, nós temos claramente uma lista de projetos estabelecidas, nós temos a perspectiva desses novos leilões. Tivemos um leilão no final do ano passado em que ainda, quer dizer, os nossos clientes devem fazer compras ao longo deste ano relacionado com isso, e o crescimento, principalmente o crescimento dos renováveis, tem uma importância muito grande para nós. O que você chama de renováveis? O que você chama de renováveis? As unidades de geração eólicas e solares, principalmente, né? Nós, como empresa, participamos em 60%, temos os nossos equipamentos em pelo menos 60% das instalações solares e eólicas no Brasil. Essa união de empresas foi feita em função disso, desse crescimento, desse setor, no mundo inteiro, né? Bom, na verdade, a união das empresas teve, de um lado, né, do lado da ABB, a ABB pretendia se focar mais na atividade de automação industrial, né? Tá. E do lado da Hitachi, a Hitachi tem uma perspectiva de se tornar mais global, uma empresa mais global. É uma empresa global, sem dúvida nenhuma, porém, uma parcela significativa das atividades da Hitachi ainda estão restritas ao Japão. Então, eu acho que foi uma conjunção de interesses das duas empresas nesse sentido. Evidentemente, quer dizer, as duas empresas têm um objetivo de trazer uma contribuição social de sustentabilidade para o futuro. Então, as unidades de geração renováveis são fundamentais nesse sentido, né?
Então, as duas empresas têm nos seus objetivos, nas suas estratégias, a contribuição social e a sustentabilidade. Então, a participação nesse mercado de renováveis é fundamental. Mesmo porque, né, Paiva, a empresa que não seguir essa linha de sustentabilidade, o tal do ESG, né? Stability, Social and Governance, ela não vai conseguir andar tão para frente quanto as outras. Vocês têm algum projeto que você poderia aqui contar para a gente nessa área de sustentabilidade, alguma coisa diferente? Estou te perguntando. Bom, na verdade, veja, nós acreditamos, né, num futuro de carbono neutro, tá certo? E esse futuro de carbono neutro, no nosso ponto de vista, a espinha dorsal disso é o sistema elétrico. Porque com o advento da geração renovável, nós vamos ter condições de prover energia sem queimar carvão ou queimar óleo, etc. Então, existe um processo de mudança no sistema de energia, tá certo? Então, nesse aspecto, nós nos sentimos bastante bem posicionados, porque acreditamos que a espinha dorsal desse sistema vai ser o sistema elétrico, né? E todo o nosso investimento está em tecnologias que permitam cada vez mais a absorção dessas energias renováveis. O Brasil tem uma situação diferente da maioria dos países no mundo, porque nós temos uma base de energia hidroelétrica muito grande, tá certo? Mas se a gente pensar, quer dizer, nos próximos 20 ou 30 anos, a capacidade do Brasil de geração de energia precisa pelo menos dobrar. Né? Pelo menos dobrar. Provavelmente, para o crescimento que nós esperamos do nosso país, ele tem que ser maior do que o dobro. E isso não vai vir através das hidroelétricas. Não. Porque hoje em dia é praticamente impossível fazer uma nova Itaipu ou uma nova Foz do Areia, ou seja lá o que for. Né? Então, nesse sentido, a gente acredita muito nos sistemas, na geração renovável. Então, isso vai... quer dizer, a nossa atividade é de desenvolver as tecnologias que permitam a absorção dessa quantidade enorme de energia. Eu estava falando dos outros países. Nos outros países, a maioria dos países tem a geração térmica, né? E térmica e carvão. Carvão ou óleo. E lá a gente está vendo uma mudança significativa. Então, essas tecnologias todas, evidentemente, hoje elas não são desenvolvidas aqui no Brasil, elas são desenvolvidas globalmente pela empresa, mas a digitalização, o advento das subestações digitais, que a gente pode depois falar um pouquinho sobre quer dizer, a nossa experiência com isso, nós vamos ter cada vez mais um consumo de energia elétrica pelos automóveis e pelas frotas de caminhões e ônibus, o que cria uma nova interferência no sistema elétrico e, portanto, quer dizer, as tecnologias digitais são fundamentais para garantir a qualidade dessa energia no futuro. Paiva, vou te interromper um minutinho. A gente volta já já. Que tipo de tecnologia poderia evitar uma quebra no fornecimento de energia?
Hoje em dia, cada vez mais o sistema elétrico vai estar interligando unidades geradoras grandes, hidroelétricas, unidades térmicas a gás, que também tem um nível de poluição muito menor do que o carvão ou o óleo, tá certo? E as unidades de geração renovável. É possível que esse sistema elétrico sofra muito mais variações do que no passado acontecia. Então, nós acreditamos que a digitalização ela vai ser efetiva à medida em que ela englobar todo esse sistema. No final do ano passado, nós inauguramos a primeira subestação de 500 kV, né, no mundo, desenvolvida aqui no Brasil, uma subestação digital. Né? Vou explicar rapidamente para você o que é uma subestação digital. Porque, na verdade, quer dizer, a energia em grande quantidade que passa por uma subestação, ela continua passando por equipamentos como transformadores, como disjuntores, para-raios, etc. Né? Porém, o sistema de controle dessa subestação é totalmente digital, o que permite você ter um menor espaço, você faz, ao invés de você trazer cabos de cobre de cada um dos equipamentos para a sala de controle, você traz uma fibra ótica que passa por todos os equipamentos e depois vem para a sala de controle. É muito mais rápido de você executar essa subestação e também de colocá-la em serviço. E ela tem também uma contribuição com a redução de carbono, né? E, além de tudo, quer dizer, a gente poderia pensar que uma subestação desse tipo, porque ela é menor, porque ela tem mais facilidades em termos dos insumos, de um modo geral, elas reduzem o consumo de carbono. Mas o mais importante disso é que ela conecta uma unidade de geração renovável. Pai, desculpa aí te interromper um minuto, mas eu estava pensando no 5G. Você veio da indústria de telecomunicações para uma outra indústria. Essa digitalização, ela acelera, o efeito do 5G seria qual sobre esse novo sistema? Não sei se é novo. Eu acho que ele teria um efeito, vai ter, né? Terá seguramente um efeito muito positivo no sentido de permitir uma comunicação mais rápida, de modo que você tenha a maior capacidade de analisar os dados que estão vindo das diversas áreas da rede, né? Se a gente pensar em digitalização, Sônia, quer dizer, a digitalização é alguma coisa que já vem de algum tempo. O que está acontecendo agora é que esse processo está sendo massivo, né? Então, os equipamentos que permitem essa digitalização estão se tornando mais acessíveis de um modo geral. E também a capacidade das máquinas de analisarem dados tem crescido muito. Então, o sistema 5G, quer dizer, a velocidade da comunicação, vai ter uma parcela importante nesse processo como um todo, seguramente. Paiva, eu vou te interromper um minutinho e já voltamos.
Paiva, essa crise no Amapá, né? Essa crise de energia elétrica que deu ali, isso poderia ter sido evitado? Explica para o nosso telespectador o que aconteceu ali, se é que você Eu tem acho, informações. eu acho que no caso específico do Amapá, houve uma falha de um equipamento específico, Sônia, né? Quer dizer, o transformador teve uma falha, né? Tá. Eu não posso analisar se os motivos pelos quais ele teve esta falha. Porque não era de vocês, né? O equipamento que falhou no Amapá não era um equipamento nosso, até onde nós sabemos, não era um equipamento antigo, mas foi a crise se deu em função da falha de um equipamento. De um modo geral, uma parcela do sistema elétrico brasileiro é mais antigo, né? E o que eu queria dizer é que, em função disso, nós, no final do ano passado, lançamos aqui uma frota de caminhões que contém, cada um desses caminhões contém todos os equipamentos necessários para fazer a manutenção no local de transformadores de potência, né? Antes do lançamento dessa frota, nós teríamos que levar cada um desses equipamentos necessários para fazer essa manutenção independentemente. Seria necessário talvez 6 ou 7 caminhões, e aí você teria que montar isso na instalação do cliente. O que a gente fez agora foi, quer dizer, nós temos essa frota que nos permite rapidamente aceder à instalação do cliente e fazer uma manutenção completa nesses transformadores e, eventualmente, uma recuperação dos transformadores. Então, esse foi um investimento importante que nós fizemos no final do ano passado e que seguramente vai ajudar muito aos nossos clientes. Pai, você pretende fazer outros investimentos nessa linha? Bom, nós, na verdade, quer dizer, um outro investimento que nós estamos fazendo hoje é a expansão da nossa fábrica de transformadores aqui em Guarulhos, para fabricar transformadores um pouco menores do que aqueles que nós fazemos, né? Para atender a indústria, né? Os transformadores, a grande maioria dos transformadores que nós fazemos aqui, Sônia, eles são transformadores muito grandes para o sistema elétrico. Mas nós identificamos que a indústria requer também transformadores um pouco menores, e nós estamos expandindo a produção para essa atividade. Esse é um investimento também que nós fizemos ao longo desses últimos 6 ou 8 meses, né? Paiva, vamos mudar aqui um pouquinho de assunto e queria falar um pouco sobre a privatização da Eletrobras. Não, eu acredito, Sônia, que, de um modo geral, quer dizer, nós estamos acostumados a fornecer para a Eletrobras, estamos acostumados com a regulamentação que isso requer. Não teria um grande impacto nesse sentido. O que eu acredito é que a privatização poderia acelerar
o processo de desenvolvimento Investimento. o processo de investimentos nas redes, na geração, etc., né? Porque é claro a diferença de velocidade da tomada de decisão no mundo privado em comparação com ao mundo estatal. Então, nesse sentido, eu acho que aceleraria o desenvolvimento do sistema elétrico brasileiro de um modo geral. Né? Paiva, nós estamos chegando aqui ao fim do nosso programa. Queria que você deixasse uma mensagem aqui para o nosso telespectador. Nós acreditamos que o sistema elétrico vai se desenvolver para ser a espinha dorsal do sistema de energia como um todo, né? Quer dizer, as empresas e os países têm em sua estratégia uma política de carbono neutro e, no nosso ponto de vista, só o sistema elétrico com a absorção dos renováveis pode trazer esse sistema de carbono neutro para todo o mundo, né? Para todo o sistema de energia. E eu vejo três pilares aí, Sônia, que baseiam essa ideia. Primeiro é a substituição da geração fóssil pelos renováveis, que está acontecendo num ritmo muito rápido e vai acelerar muito mais. O segundo é a eletrificação das indústrias, do sistema de transporte e dos edifícios de um modo geral. Isso está acontecendo e também vai se acelerar. E o terceiro ponto é, onde não for possível fazer a eletrificação direta, como é o caso de navios, por exemplo, né? Navios ou de aviões, provavelmente nós vamos ter algum tipo de combustível associado à energia limpa, como é o caso do hidrogênio verde. Né? Então, nós acreditamos que esse é o desenvolvimento e que nós estamos em uma área de atividade bastante promissora nesse sentido, porque até 2050 nós vamos dobrar a capacidade de energia do mundo todo, a capacidade de geração de energia do mundo todo. Esperamos que, desculpe, só para terminar, esperamos que a pandemia termine logo, né? Nós temos, como empresa, enfrentado uma situação, assim como todas as outras empresas, né? Enfrentado uma situação bastante crítica, mas também, ao longo do ano, aproveitamos isso para fazer contribuições sociais importantes. Por exemplo, produzir os ventiladores, né? O sistema os respiradores para doar para hospitais, doação de alimentos para o município, os municípios onde nós estamos localizados. Então, a nossa expectativa é muito positiva sobre o futuro e esperamos que essa pandemia termine logo. Obrigada Sabe, eu pela sua participação. posso fazer um convite para que você visite a nossa fábrica quando você estiver em São Paulo. De máscara, depois da né? pandemia. Pé de máscara, álcool gel, tudo, né? Não, depois da pandemia. Nós vamos estar aqui. Nós estamos há mais de 100 anos, vamos estar nos próximos 100 anos aqui. Tranquilo. Então tá bom. Muito obrigada. Obrigado, viu? Até logo.